Parlamentares e servidores das casas legislativas de todo o Brasil se encontram em Fortaleza para trocar experiências. Sergipe lança protocolo para consultar quilombolas sobre o uso do seu território. Você sabe quantas pessoas estão envolvidas na elaboração de uma lei? Veja na reportagem especial da TV Câmara São Paulo sobre servidores públicos. Mesmo quando a gente fala que essa primeira mão, que é a mão do vereador que traz o projeto, essa mão está amparada em um monte de outras mãos. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra as decisões que impactam a vida do brasileiro país afora. Vamos lá? Durante 3 dias, parlamentares e servidores dos poderes legislativos de todo o Brasil e do mundo se reuniram em Fortaleza em novembro para debater vários temas e compartilhar experiências. Foi a 26ª Conferência da UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Veja na reportagem da TV Assembleia Ceará. Após 3 dias de atividades, a 26ª Conferência Nacional da UNALI foi encerrada. Realizada no Centro de Eventos do Ceará, contou com a participação de deputados de todas as regiões do Brasil e de outros países. Durante a cerimônia de encerramento, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, ressaltou a importância da conferência para o Estado. De muita alegria, de muito orgulho de nós cearenses, portanto uma honra de receber os deputados estaduais e deputadas de todo o Brasil para fazer os debates de que diz respeito ao parlamento dos estaduais, daquilo que tem de debate, do desenvolvimento dos seus estados, de legislação, de prerrogativa dos parlamentares estaduais. Então para nós é um motivo de muito orgulho e muita honra. No primeiro dia, o grande destaque foi a cerimônia de abertura com o poeta cearense Braulio Bessa. A primeira mesa de debates abordou as prerrogativas legislativas. Já o segundo dia foi marcado por painéis e seminários que destacaram temáticas como educação, meio ambiente, ciência, inovação, segurança e demais temas de interesse social. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão, destacou que essa foi uma oportunidade de mostrar ações que a Casa desenvolve para a sociedade cearense. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, além de fiscalizar os atos do Poder Executivo e legislar, nós estamos e discutir as políticas públicas, nós também implementamos diversos serviços, um catálogo de produtos e serviços a serem ofertados, que estão sendo ofertados à população cearense. E as pessoas, os deputados, os representantes que estiveram aqui nesses 3 dias, tiveram a condição de conhecer todos esses serviços. Durante os 3 dias de evento, os servidores da casa estiveram presentes com estandes para apresentar aos visitantes os serviços realizados pela Alesse. Um dos destaques foi a parceria entre a Célula de Sustentabilidade e Gestão Ambiental do Comitê de Responsabilidade Social da Casa com a Verdear Eventos e a Recicla Solar, que garantiu que fossem instaladas lixeiras especiais e a separação correta dos materiais durante a conferência. Tivemos estratégias para reduzir o volume de resíduos gerado e aumentar o aproveitamento desses materiais. Então a gente tem gestão de resíduos, implementamos uma central de triagem profissional para atender a demanda dos 3 dias de evento, com catadores de materiais recicláveis de uma associação de catadores contratada, então isso gera renda para eles. Além da contratação, todo o material captado vai gerar renda para a cooperativa, né? Já o último dia da conferência contou com a participação da primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas, que apresentou ações do programa Ceará Sem Fome aos congressistas. Nós contemplamos 43 mil famílias com cartão Ceará Sem Fome, que elas complementam no valor de R$300 a refeição das suas famílias. E temos muito mais. Temos a iniciativa privada, o Poder Judiciário, as prefeituras dos municípios, temos também a sociedade civil unidos por um Ceará Sem Fome. Outro grande destaque foi a entrega dos resultados dos vencedores do Prêmio Assembleia Cidadã, que visa incentivar a modernização dos processos legislativos, o atendimento humanizado e a melhoria da sociedade.
A certificação foi entregue às Assembleias Legislativas da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Amazonas. A Assembleia Legislativa do Ceará também mostrou programas e iniciativas da Casa em painéis do último dia da conferência. A nossa Assembleia é protagonista também e foi a primeira Assembleia, no período pandêmico, a deliberar de forma remota, revolucionando todo o Parlamento Nacional. E é a única Assembleia do país com a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade em uma atividade finalística. Nós temos a ISO 9001 na célula de consultoria legislativa da Assembleia Legislativa. Então, com muito orgulho, a gente apresenta a gestão do deputado Evandro Leitão sendo protagonista dentro do cenário nacional. Durante o último dia, foi empossada a nova mesa da diretoria da Unali para a gestão de 2024, composta pelo presidente, deputado Sérgio Aguiar, do estado do Ceará. A mesa ainda é composta pela secretária-geral Ivana Bastos, da Bahia, do secretário pelo estado do Ceará, Stuart Castro, e do tesoureiro-geral, Diego Moraes, de Pernambuco. O presidente eleito, o deputado Sérgio Aguiar, falou sobre as expectativas da Unali para o próximo ano. Vamos fazer a paradiplomacia, ou seja, uma integração com entidades também representativas dos poderes legislativos estaduais de outros países, fazendo com isso daí de que a gente consiga formatar e trazer para a boa expectativa da nossa população brasileira um avanço que nós estamos tendo. Piauí tem uma das áreas mais degradadas do país. Gilboés é um deserto do tamanho da cidade de Nova York. Sergipe lança protocolo de consulta para uso do território quilombola Brejão dos Negros. O documento garante proteção às comunidades tradicionais. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O poema recitado por Keilane traduz bem o que os quilombolas buscam com o lançamento do protocolo de consulta. Leis escritas para nossos agressores nos entender. Teoria explícita sem nenhum passo a decorrer. Prática, estátua sempre sem financiamento para se mexer. Protocolo de consulta, um livro com uma história um dia oculta, com todas as pessoas cultas dos direitos que merecemos fazer prevalecer. Da minha comunidade eu sei, da nossa comunidade nós sabemos, nada sobre nós sem nós. Pare, ouça, calma, escuta. Vocês ouvem o som do vento? Eu ouço ele em gritos, e ele está dizendo, que os filhos dos nossos filhos, e talvez vós, verão. Para ela, ninguém conhece melhor as comunidades quilombolas do que os próprios quilombolas. E por isso, eles devem fazer parte das decisões que envolvem seus territórios. Não tem como a pessoa saber algo sobre a nossa comunidade se não perguntar às pessoas que vivem nela. Todo o conhecimento da nossa comunidade está nas pessoas que vivem nela. Por mais que a natureza tenha a história, tenha a memória, as pessoas que residem nela é que vão saber te contar da melhor forma possível. Todas essas empresas precisam saber onde elas devem trabalhar, de que forma devem trabalhar, porque ninguém conhece melhor o Rio São Francisco que os pescadores que residem nele. O protocolo tem como objetivo ofertar segurança às comunidades. Ele foi construído com o apoio da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3. O assessor da Cáritas falou sobre o reconhecimento de territórios dos quilombolas, além da consulta para aval da comunidade quanto a construções em suas terras. Essas comunidades, elas preservam 30% das florestas do Brasil. E elas têm apenas 12% dos seus territórios reconhecidos. Então, muitos desses conflitos, no último período, os conflitos eles aumentaram muito, na última década em 40%, é muito em virtude da não demarcação desses territórios. Márcio falou também da importância do Legislativo na busca pelo reconhecimento territorial para as comunidades quilombolas. O que a gente percebe no último período é que esses territórios têm sido violados seus direitos porque grandes empreendimentos são instalados nessas comunidades sem o aval, muitas vezes, da própria comunidade. Então, o debate que vai ser colocado aqui é conscientizar a sociedade e o poder público, o legislativo, de que garanta o direito que essas comunidades devem ser ouvidas na implementação de qualquer grande empreendimento.
O território quilombola Brejão dos Negros reúne as comunidades de Resina, Santa Cruz, Brejão dos Negros, Carapitanga e Brejo Grande, região de quilombolas, pescadores, marisqueiras, lavradores e arrozeiros. Maria Exaltina é quilombola e para ela o reconhecimento do território envolve a questão ambiental e o respeito à sua cultura e ancestralidade. Criamos esse protocolo para garantir essa lei, para garantir que a gente seja ouvido. A gente não pode chegar um empreendimento como se não existisse ninguém lá e nada, né? Nós existimos, né? Uma árvore para nós é sagrada. Então, a gente precisa que o governo do estado, o governo municipal, o governo federal, eles nos ouçam e tenha respeito com as comunidades, pela forma como elas vivem, como a gente vive, né? E a gente usa aquele espaço, né? Que é o nosso território. A deputada Linda Brasil, do PSOL, foi autora do requerimento para a realização da sessão especial. Ela reforçou a importância de se discutir a temática e de se preservar os territórios quilombolas. Esse protocolo é justamente baseado já na OIT, né, que já é um direito conquistado, né, pelas comunidades, né, quilombolas, tribais, que também as comunidades tradicionais, de acordo com o próprio protocolo, teria essa garantia não só de permanecer nas terras, mas a garantia da documentação para que, a partir disso, consiga políticas públicas, né, para a manutenção desse território, a preservação principalmente, porque além da questão das comunidades tem a ver com o meio ambiente, porque essas comunidades elas preservam o meio ambiente e garantem, né, os seus costumes, a cultura aí da região, fortalecendo aí todo o nosso estado. Estudos recentes do historiador ambiental Dalton Macambira mostram que a área afetada pela desertificação em Gilboés mais que dobrou. Em 1976, eram 387 quilômetros quadrados de área degradada. Em 2019, a erosão atingiu 805 quilômetros quadrados, área maior que a cidade de Nova York. Problema que só aumenta a cada ano. É um problema antigo que atingia inicialmente apenas Gilboés e hoje atinge, além de Gilboés, 14 municípios do seu entorno. É a área mais degradada do Brasil. E olha que o Nordeste, além de Gilboés, da região de Gilboés, tem 3 outras grandes áreas em processo de desertificação, ou seja, em processo grave de degradação ambiental. É a região de Irauçuba, no Ceará, Cabrobó, em Pernambuco, e a região de Siridó, no Rio Grande do Norte. Com uma diferença importante. Essas 3 outras regiões, elas são do semiárido. Ou seja, chove aí 500, 600 milímetros por ano. Gilboés, como não é uma região típica de semiárido, é uma região de transição da Caatinga para o Cerrado, chove 1.000, 1.100, 1.200 milímetros por ano. Ou seja, boa parte da erosão das vossorocas que nós encontramos nas imagens de Gilboés são provocadas pela erosão hídrica, pela força da água. Gilboés fica localizada no sul do estado, distante 769 quilômetros de Teresina. A cidade, que possui 11 mil habitantes, nesse momento está impedida de se expandir territorialmente. A desertificação no município produz crateras vermelhas enormes, uma paisagem árida que lembra o planeta Marte. As queimadas e o clima estão piorando a situação. Essas atividades humanas, elas, ao desmatarem, ao fazerem queimadas de forma indiscriminada naquela região, ao longo do tempo, ajudaram a agravar um problema que já existia. Em meio à devastação, existe uma área produtiva, cada vez menor, engolida pelas vossorocas, fenômeno que produz cânions na região. A agricultura, que seria uma alternativa para devolver a vida onde impera a erosão, está deixando de ser solução. Você soma tudo isso ao longo aí, do tempo, né? Só a história do Piauí são 201 anos, né? Você vai ter a somatória desse amplo espaço degradado que nós temos naquela região sudoeste do Piauí, que necessita de políticas públicas continuadas no sentido de dar assistência técnica aos agricultores
principalmente ao pequeno agricultor, ao agricultor familiar, que é quem precisa do apoio do Estado, do apoio do poder público, para que eles possam produzir e sobreviver, obviamente, sem continuar degradando o ambiente natural. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que considera as condições e as necessidades específicas da mulher indígena nas ações de promoção da saúde, da educação e nas iniciativas de enfrentamento à violência. O projeto seguiu para análise dos senadores. A Câmara aprovou o projeto que introduz a situação específica da mulher indígena nas legislações de enfrentamento da violência e de promoção da saúde e da educação. Quem explica é a deputada mineira Célia Chacriabá, do PSOL. Cria o Código Penal a uma situação agravante na pena para o caso de crime cometido contra a mulher indígena, por sua condição de ser mulher indígena, e determina ao Estado a consideração da situação específica das mulheres indígenas na legislação referente à violência doméstica, à educação e à saúde. A deputada Silvia Vaiampi, do PL do Amapá, lembrou que o artigo constitucional que garante a preservação da cultura dos povos originários muitas vezes é usado para ferir direitos das mulheres indígenas. Muitas das vezes não nos ampara quando se trata do estupro coletivo, não nos ampara quando se trata de uma questão cultural onde a mulher é segregada e ela pode apanhar do seu marido pelo fato dele ser indígena. Neste caso, nós queremos preservar que a mulher indígena, independente, no artigo 231, que ela não encontre esse artigo como uma barreira. A autora da proposta foi a deputada paulista Juliana Cardoso, do PT. Eu fui perguntada aqui nesse plenário, mas por que vocês querem fazer o destaque só das mulheres indígenas? E aí eu digo para as senhoras e senhores, nós temos muito ainda a fazer sobre políticas voltadas para as mulheres indígenas. O presidente Lula sancionou a atualização da Lei de Cotas, modificada pelo Congresso Nacional. A nova política deve ser monitorada anualmente e revisada em 2033. Foi sancionado pelo presidente Lula o projeto aprovado no Congresso Nacional que reformula a Lei de Cotas. Dentre as mudanças, a inclusão dos quilombolas como beneficiários das cotas, monitoramento anual da lei, além de avaliação a cada 10 anos. Pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, estudantes de baixa renda e oriundos de escolas públicas também são beneficiados com a política de ação afirmativa. A política de cota é uma política para que você possa integrar a todos, que todos possam trabalhar, estudar, ter qualidade de vida. Quando não tínhamos a política de cota há 11 anos atrás, nós tínhamos 6% de negros e negras, pessoas com deficiência e indígenas nas universidades. Hoje nós temos mais de 40%. Estão com uma integração total. A nova lei mudou a renda máxima familiar para participação nas vagas reservadas, de um salário mínimo e meio para um salário mínimo. Outra inovação é que os candidatos podem concorrer às vagas reservadas pelo programa de cotas, que são 50% do total, apenas se não alcançarem as notas para ingresso às vagas de ampla concorrência. Os cotistas também terão prioridade para o recebimento de auxílio estudantil. Essa política de cotas é uma política que foi iniciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que teve grandes avanços, dando as condições de uma reparação às pessoas que não tiveram oportunidade de ter universidade privada por falta de condições financeiras. Você sabe quantas pessoas estão envolvidas na elaboração das leis? Veja na reportagem especial da TV Câmara São Paulo. Não importa a idade, a classe social, o gênero, todos os brasileiros sempre serão impactados de alguma forma pelos serviços públicos. Você já parou para pensar que o simples ato de ir ao trabalho envolve alguns desses serviços?
A pavimentação das ruas, as demarcações na via limitando os espaços entre os veículos, os agentes de trânsito, o transporte público. Esses são alguns exemplos das centenas de serviços que o governo disponibiliza diariamente para o cidadão, seja de forma geral ou individual. E para que esses serviços cheguem até a população, várias etapas são percorridas. Uma delas é o surgimento de leis que vão dar suporte e garantia no atendimento das necessidades da sociedade. Mas como nascem essas leis e quantas pessoas são envolvidas nesse processo? O André sabe bem como tudo funciona. Ele é uma das peças que movimentam a engrenagem legislativa da cidade de São Paulo. Mesmo quando a gente fala que essa primeira mão, que é a mão do vereador que traz o projeto, essa mão está amparada em um monte de outras mãos, né? Tem toda uma equipe trabalhando nisso. Que existam espaços de deliberação. Esse espaço tem que ser viabilizado. E isso envolve todo mundo, desde essa equipe de secretaria que reserva, agenda o espaço, desde a equipe de comunicação que ajuda a divulgar um evento que vai ser público, que é importante que tenha participação coletiva, até cada pessoa ali, o pessoal da Copa que está ali colocando água na mesa, o pessoal da infraestrutura, da limpeza que preparou aquele espaço, que fez a manutenção daquelas cadeiras e daquelas mesas. É algo que passa invisível, mas algo que sem isso não existe, né? Além das centenas de pessoas envolvidas, desde a manutenção estrutural até a criação e aprovação do projeto de lei, também existe um longo caminho que o documento percorre na Câmara. Essa sala, inclusive, é onde o processo começa no protocolo legislativo e onde o processo termina na finalização, que é onde ele vira uma carta de lei, que vai para o prefeito. A gente recebe o documento no sistema digital, o SPLegis é o sistema do processo digital da Câmara. Esse protocolo entra e esse documento vai circulando e passando por toda essa infinidade de setores, de pessoas que estão trabalhando em cima dele. No sistema digital, no ambiente digital, você não está vendo, né? Então acontecem as reuniões, os vereadores se reúnem, muitas vezes até por videoconferência, e esse processo vai tramitando entre setores, entre equipes. E essas equipes estão organizadas dentro da estrutura da Câmara Municipal, diretamente pela Secretaria-Geral Parlamentar e os gabinetes de vereadores, e indiretamente pelos demais setores do Legislativo paulistano, como o Centro de Tecnologia da Informação, a Procuradoria-Geral Legislativa e o Centro de Comunicação Institucional. Depois de passar por diversos setores e dezenas de pessoas, é aqui no plenário da Câmara que o projeto entra em votação e pode ou não virar lei. Você deve estar pensando que essa fase já não conta mais com o auxílio dos servidores e que envolve somente os vereadores, né? Mero engano. Tá vendo aquele pessoal ali atrás da tribuna? É só uma parte dos funcionários da assessoria legislativa que atuam dando suporte aos parlamentares durante a sessão. Parece que é simplesmente uma proposta que um vereador tem uma ideia. Os 55 vereadores decidem se essa ideia é boa ou não para transformar numa lei e jogar para o prefeito. E o processo legislativo, em resumo, bem é isso. Mas tem todo esse pessoal invisível, que é gente pra caramba, que viabiliza, né? Que está movimentando aí esse motor para que essas engrenagens levem o processo do começo até o fim. E ele termina aqui, porque aqui a equipe vizinha que divide sala com a gente é a finalização do processo legislativo. Eles fazem a carta de lei que vai para o prefeito, a parte condensando tudo isso que foi deliberado nesse caminho, né? E esse caminho só foi possível ser construído porque contou e conta com um instrumento importantíssimo chamado funcionalismo público. O Poder Legislativo não se concretiza, né? As decisões podem ser tomadas, mas as decisões não se impõem sozinhas, né? Desde a construção da documentação até a implementação das políticas públicas, você sempre vai ter na ponta agente público, sempre vai ter funcionário, sempre vai ter trabalhador fazendo aquilo, né? Tudo é trabalho, no fim das contas. O papel do funcionário não é simplesmente executar tarefas que estão previstas, né? Tipo, você tem essa operação diária, mas a construção da melhor operação e o aprimoramento da técnica de trabalho para que o trabalho seja bem feito, acho que é um compromisso, é uma obrigação e é a parte legal do trabalho, né? Que é você buscar envolvimento com o que você faz, para como você faz para aquilo ser bem feito e produzir os efeitos que você pretende, né? Olha, essa matéria faz parte de uma série de reportagens especiais que a TV Câmara São Paulo fez sobre o trabalho dos servidores públicos. E o Parlamento Brasil chegou ao fim. Está na hora da gente ouvir o que os nossos visitantes da semana têm a dizer. Todas as semanas, o Congresso Nacional recebe mais de 3 mil visitantes de todos os lugares do Brasil e do mundo. E se você quiser rever qualquer programa da TV Senado, tem tudo na internet, ou na página da TV ou no canal do YouTube. Até semana que vem. Tchau. Estou aqui em Brasília, vim acompanhar
bastante coisa aqui e é claro que esse espaço também tem que ser visitado e apoiado. É emocionante estar aqui, assim, e ver que é um lugar tão aberto, de alguma forma de circulação tão democrática. Eu não sabia nem que dava para chegar tão perto e mesmo dentro, né? E tudo de vidro, dá essa sensação mesmo de participação. Tô achando emocionante estar aqui, assim. A gente estava comentando, né? Imagina que isso aqui estava todo quebrado, né? Há alguns meses atrás. É triste mesmo, filho. É emocionante ver isso aqui de pé, apesar de tudo, né? O processo legislativo é muito importante porque é aqui que são feitas as leis e para todo o país. Então, conhecer aqui é muito importante. O Congresso Nacional, de maneira geral, é importante para todos nós. Meu nome é Marcela, eu tenho 22 anos, sou de Anápolis, estudante da Faculdade de Direito Raízes, e hoje a diretora e a professora Priscila organizaram essa viagem para o pessoal do curso de Direito, para a gente estar aqui conhecendo, porque a faculdade em Anápolis ela é um destaque na parte prática, na prática jurídica, e hoje é de suma importância a gente trazer nossos alunos aqui para conhecer, ver a parte prática e ter acesso àquilo que a gente estuda, aquilo que faz os nossos olhos brilharem, e quem sabe algum de nós possa estar aqui no futuro. Eleita? Eleita, concursada, indicada, nomeada.